Dando início à sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Esterro do Melo. Ordem do dia, primeira parte. Determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia saber. Ata da quinta reunião ordinária. Determina que o secretário faça a leitura da ata. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, toda a população que nos acompanha, boa noite. Ata da quinta reunião ordinária do ano 2026 da Câmara Municipal de Esterro do Melo, Minas Gerais. Aos 31 dias do mês de março do ano de 2026, realizou-se a quinta reunião ordinária da Câmara, convocada para as 18 horas, na sede da Municipalidade de Esterro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro, conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Fábio Júnior dos Santos, Glaucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Naelton de Souza Campos e Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Em seguida, determinou o primeiro secretário, o vereador Itamar Meireles, a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, determinou a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber: ofício número 47 de 2026 do Serviço Executivo Municipal, que encaminha leis municipais número 986, 987, 988 e 989 de 2026. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, a emenda substitutiva número 01 de autoria do vereador Fábio Júnior ao projeto de lei número 05 de 2026, de autoria da mesa diretora, que regulamenta a forma e critérios para a indenização das despesas de viagens dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Esterro do Melo, Minas Gerais. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, a emenda substitutiva de autoria dos vereadores Aldair de Lourdes e Fábio Júnior ao projeto de lei número 06 de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a utilização do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais implementados no exercício de 2026. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei complementar número 01 de 2026, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre concessão de revisão geral anual, prevista no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal de 88, dos vencimentos dos servidores da Câmara Legislativa e do município de Esterro do Melo, Minas Gerais, e da outras providências. Leitura dispensada do projeto de lei complementar 01/2026, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre concessão de revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 88,
dos vencimentos de servidores da Câmara Legislativa do município de Estrela do Mel, Minas Gerais, e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei 07/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro para pagamento de aluguel para a instalação da empresa Órgãos Confecções Limitada, como política pública de fomento e promoção de emprego e renda, e da outras providências. Leitura dispensada do projeto de lei 07/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro para pagamento de aluguel para a instalação da empresa Órgãos Confecções Limitada, como política pública de fomento e promoção de emprego e renda, e da outras providências. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias a saber: discussão única da emenda substitutiva de autoria do vereador Fábio Júnior ao projeto de lei 05/2026, de autoria da mesa diretora, que regulamenta a forma e critérios para a indenização das despesas de viagem dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Estrela do Mel, Minas Gerais, a qual, após análise, foi submetida à votação única, sendo rejeitada por 6 votos contrários dos vereadores Aldair de Lourdes, Naelton Campos, Itamar Meireles, Celso Simões, José Coelho e Paulo Ângelo, e 1 voto favorável do vereador Fábio Júnior e uma abstenção da vereadora Cláudia Cristina. Posteriormente, passou-se a segunda discussão do projeto de lei 05/2026, que, após analisado, foi colocado em segunda discussão em redação final, sendo aprovado por 5 votos favoráveis e 3 contrários. Votaram favoravelmente os vereadores Aldair de Lourdes, Celso Simões, Itamar Meireles, José Coelho e Naelton Campos. Votaram contrariamente os vereadores Fábio Júnior, Cláudia Cristina e Paulo Ângelo, restando, portanto, aprovado por maioria o PL 05/2026, que serviu para a sanção do Executivo Municipal. Discussão única da emenda substitutiva 01, de autoria dos vereadores Aldair de Lourdes e Fábio Júnior, ao projeto de lei número 06/2026, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a utilização do superávit financeiro apurado do balanço patrimonial do exercício anterior como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares no exercício 2026, a qual, após analisado, foi submetida à votação única, sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passaram-se a análise do projeto de lei 06/2026, que foi colocado em segunda discussão e, após debates, foi colocado em segunda votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal com a inclusão de emenda. Primeira discussão do projeto de lei complementar 01/2026, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre concessão de revisão geral anual, prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 88, dos vencimentos de servidores da Câmara Legislativa do município de Estrela do Mel, Minas Gerais, e da outras providências, que, após analisado, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Primeira discussão do projeto de lei 07/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro para pagamento de aluguel para a instalação da empresa Órgãos Confecções Limitada, como política pública de fomento e promoção de emprego e renda, e da outras providências. No âmbito da análise, o vereador Fábio Júnior solicitou vista do projeto, sendo concedida pelo presidente no prazo regimental de 24 horas. Não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião. Em entendimento, a resolução número 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitada e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos especiais a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos, e convocou todo o plenário para a próxima reunião extraordinária a realizar-se no dia 6 de abril de 2026, às 18 horas. E, para constar, foi lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada, vai assinada por todos os vereadores e vereadoras. Estrela do Mel, sala de reuniões, 31 de março de
de 2026. Luiz Henrique de Castro, presidente. Naelton Souza Campos, vice-presidente. Itamar Meireles Campos, primeiro secretário. José Coelho dos Santos, segundo secretário. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Cláudia Cristina do Carmo Xisto, vereadora. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A ata da quinta reunião ordinária está em discussão. Em votação, vereadores de apoio permanente como se encontra. Ata aprovada. Ofício número 62 de 2026, recebido do Executivo Municipal, encaminha o projeto de lei número 09 de 2026, que institui a galeria de ex-vice-prefeitos do município de Estrela do Mel, torna obrigatória a sua exposição pública e dá outras providências. Determina o primeiro secretário faça a leitura do ofício. Ofício número 62 de 2026, do Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal. Caminhamento faz. Data 14 de abril de 2026. Excelentíssimo Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meu desde encaminhar aos cuidados dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei incluso dispondo sobre institui a galeria de ex-vice-prefeitas do município de Estrela do Mel, Minas Gerais, torna obrigatória a sua exposição pública e dá outras providências. Assim, senhores vereadores, em razão do interesse público deste projeto, contamos mais uma vez com o estimado apoio dos nobres edis na apreciação e respectiva votação. Sem mais para o momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Edmar Coelho da Silva, prefeito municipal. Por encaminho para a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Segunda parte. Coloca em segunda discussão o projeto de lei número 7 de 2006, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo financeiro para pagamento de aluguel para a instalação da empresa órgãos de competições limitadas, como política pública de fomento e promoção de empregos e renda e da outra providência. Está em segunda discussão. Senhor Presidente, na ordem, senhores diretores, senhores vereadores, servidores da casa, boa noite a todos. As pessoas aí que estão acompanhando, que vão acompanhar a reunião e a sexta reunião ordinária. Em relação ao projeto, senhor presidente, senhores vereadores, eu deixei muito claro aqui, inicialmente, na primeira discussão, nosso posicionamento. Se trata de um projeto, inclusive, impossível de ser emendado, porque é um projeto que, a nosso ver, está errado realmente do início ao fim. Então, as considerações que eu coloquei na primeira reunião, eu reitero aí, aqueles que às vezes tiverem a curiosidade ou quiserem observar depois, constam lá. Mas além das colocações que eu já disse sobre o projeto na primeira reunião, eu gostaria de acrescentar aqui ainda, solicitando aos vereadores que votem realmente com atenção para o que está sendo colocado dentro desse projeto de lei. Inicialmente, o projeto de lei fala sobre promoção de emprego e renda. Então, além de nós termos analisado profundamente a questão do projeto aí, as questões principais, por exemplo, da sede da empresa, que nós colocamos que a sede é na cidade de Garcês, a lei não abarca essas questões de sede, filial. Então, logicamente que as questões de recolhimento de imposto também, elas vão ficar de ISS ou outros impostos aí para a base da sede da empresa em Garcês. Então, alguns detalhes, que a gente tinha se referido lá na primeira reunião. Mas existe uma questão muito mais grave que isso. Esse projeto ele é para promoção de emprego e renda.
E qual que é o emprego que está se propondo aí com essa empresa, né? As pessoas que inicialmente tinham interesse de trabalho procuraram a prefeitura, fizeram o cadastro prévio, e aí tiveram uma fase de treinamento, inicialmente aí, treinamento por conta da empresa e por conta do apoio da prefeitura. E ao final essas pessoas seriam contratadas. Essa foi a proposta que se fez para as pessoas. E ao final desse curso, as pessoas que foram para serem contratadas, foi orientado, ou na verdade imposto, que essas pessoas tinham que abrir um microempreendedor individual. Isso é muito grave, senhores. Pessoas, inclusive, pouco orientadas aí, que eram lavradores, que inclusive perderiam a condição de lavrador se abrisse um microempreendedor individual. E aí, na verdade, a empresa está usando o subterfúgio aí, que a nosso ver é totalmente contrário tanto às leis trabalhistas quanto à proposta do governo municipal. Para piorar a situação, as pessoas que abriram ou tiveram que abrir um microempreendedor para serem contratadas, também foi orientado que elas tinham a obrigação de ter um contador. O que também é um outro absurdo. O microempreendedor é um sistema de CNPJ que justamente para a pessoa não ter gasto, ela vai pagar em torno de R$80, R$90 por mês, aí, incluindo o ISS, incluindo o INSS da própria pessoa ali. Ela é realmente um mini empresário, não vou falar micro, é um mini empresário aí que ela paga as próprias obrigações. E ela tem que emitir nota fiscal do trabalho prestado dela. Então foi orientado essas pessoas aí que elas, além, né, de ter que abrir o microempreendedor, que elas tinham que ter um contador. Então percebam a gravidade por trás do que está oculto, né? A empresa foi inaugurada sem que tivesse aprovado a lei na Câmara, né? Não precisa de lei na Câmara, né? Porque já foi inaugurado, o pessoal já está trabalhando, já foi feito isso aí tudo. Eu não sei se isso, né, chegou a conhecimento dos senhores ali. E aí, isso tudo vai se agravando. Por quê? Qual que é a diferença do microempreendedor para um trabalhador de carteira assinada? Bom, a primeira coisa, quem determina o que pode ser microempreendedor ou o que tem que ser carteira assinada é a lei trabalhista. Não é a gente que escolhe, não é aqui a lei, é uma lei federal, a lei trabalhista. E o que ela caracteriza como trabalhador de carteira assinada? É aquele que tem o prazo certo, o que tem a empresa. Tem que chegar lá às 7 horas da manhã, tem a horário do almoço, tinha o horário de café, voltou agora, não voltou, não sei, mas e tem que sair às 4. Isso tem a empresa. Subordinação, principalmente. A CLT exige que, para se caracterizar a relação de emprego, eu tenho que ter um patrão, um subordinado, um gerente. Tem lá o gerente, o coordenador, todo mundo que está trabalhando lá tem um chefe que fica lá e toma conta de todo mundo. Então, ou seja, está se prestando um serviço e no papel, que é o papel que está aí, que é o que nós estamos fomentando o emprego, que não é emprego. Emprego está no CAGEG. Emprego é seletista. Renda eu concordo, mas o emprego não. E aí a pessoa não tem direito a descanso semanal remunerado, não tem direito a hora extra, não tem direito a FGTS
não vai ter direito a seguro-desemprego, não vai ter direito a férias. O que é isso? Um serviço que você tem que trabalhar de 7 às 4, com subordinação, mas que você não tem esses direitos. Escravidão. Hoje, os senhores vão ver que isso é chamado de escravidão. Está aí a fábrica da BID aí, está aí para todo lado, todo mundo vê aí. Está aí a fazenda lá do Amado Batista, está aí o tanto de empresário milionário aí que está usando essa questão do microempreendedor para não pagar direito trabalhista que está na CLT, quando eu tenho essas características, que todas estão lá. E o pior, o pessoal não está sendo orientado para isso. O pessoal está sendo ludibriado para isso. Abre um microempreendedor aí, que ali um contrato aqui, é isso. Então o que está se postando, gente, infelizmente, está tudo errado. Está tudo errado. Eu sinto muito, né? Eu, como disse desde o início aqui, eu sou a favor da ideia do plano de governo, né? Está de parabéns ao Executivo por incentivar a questão da renda no município, para buscar trazer uma fábrica para o município. Isso aí é indiscutível, em momento algum eu serei ou seria contra. A questão é que estão usando uma fórmula que vai prejudicar lá na frente o próprio trabalhador daqui, além das questões que eu já falei, da lei está completamente vaga da forma como ela está sendo proposta. Fica a reflexão dos senhores assinarem, né, por baixo, ou seja, aprovar por aprovar uma simples lei dessa, ou realmente exigirem do Executivo uma medida efetiva, como eu já tinha colocado aí, para poder fazer a coisa de forma correta. O que a gente está colocando aqui é isso, fazer de forma correta. Por fim, e eu acho que não menos importante, eu questionei aqui no meu pedido de vista, inicialmente no projeto, se esse projeto tinha o mínimo, que era o impacto orçamentário e financeiro, se ele respeitava a lei de responsabilidade fiscal, que está expresso lá no artigo 16 e 17, toda despesa que é de forma continuada, ela é obrigatoriamente, o projeto de lei tem que ser precedido da declaração do prefeito do impacto orçamentário e financeiro. Não tive resposta. Vereadores experientes aqui, como o vereador Celso Simões, o vereador Paulo Ângelo, o vereador Luiz Henrique, muitos mandatos aí, sabem, inclusive, vários projetos passados que tramitaram na mão de vossas excelências, ou foram barrados, ou foram devolvidos, ou foram pedidos de complementação pelo simples fato de não ter um impacto orçamentário e financeiro. Mudamos de opinião? Eu não. Eu continuo tendo opinião em cima do que a lei manda. E isso está expresso. Os senhores vão votar um projeto que não vem sequer precedido desse fato. Ou pelo menos, como foi respondido, ou não citado dentro do projeto aí, isso é a necessária avaliação das comissões. E por que ele gera um impacto? Porque ele está previsto o valor. Ele está expresso que o valor máximo de R$2.000 por mês. Ele cria uma despesa continuada diretamente para a empresa órgãos. Se ele estivesse criando, como eu sugeri aqui, um auxílio ou alguma coisa desse tipo, que fosse para ter um outro procedimento depois, mas não. Ela é uma lei que está criando uma despesa e pelo prazo aí de até 5 anos. Ela avança, inclusive, no próximo mandato. Então, essas questões não são meras questões de discussão política, não. São questões expressas, legais. E eu vou manter a minha posição de ser contrário a este projeto de lei da forma como está sendo colocado. E vou manter minha opinião de ser amplamente favorável ao emprego com respeito à CLT, à garantia de direito dos trabalhadores,
a garantia de direito para os trabalhadores melenses, da forma que aí sim, se chegasse um projeto que tivesse tudo isso, né, afinado, com garantia, eu bati a palma 100%. Mas eu parabenizo a ideia, mas sou totalmente contrário à fórmula. Não sei se o executivo foi levado a isso, né? Ou se o executivo não aprofundou realmente o estudo que tinha que ser feito em cima do projeto de lei de tamanha importância. A gente está votando um projeto que, como eu disse, é simples, é um projeto de tamanha importância que eu teria o maior prazer de votar a favor se ele atendesse pelo menos as questões mínimas legais aí, o que, a meu ver, não atende. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, com relação a esse projeto, é o seguinte: primeiro, eu queria colocar aqui, né, o parecer da nossa assessoria jurídica que passou pela comissão de orçamento. Trata-se de um projeto de lei que visa autorizar o executivo a conceder incentivo financeiro para pagamento de aluguel destinado à instalação da empresa Óculos Confecções no município de Estrela do Melo, como medida de fomento à atividade econômica local, com potencial promoção de emprego e renda e geração de renda. Submetido ao parecer da Procuradoria Jurídica, não detectou legalidade ou inconstitucionalidade de determinada rejeição da proposta, de modo que foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação e debate, o presidente colocou em votação e foi aprovado. Inclusive, foi uma comissão mista, não foi só a comissão de orçamento. Errei aqui, foi uma comissão mista, né? A comissão de legislação, justiça e finanças, e a comissão de orçamento, tomada prestação de contas, né? A gente estávamos em cinco vereadores nessa comissão: Celso Simões, Mael Campos, Valsa Cristina, Itamar Meirelles e Odair de Luz. Então, na comissão, entendemos por bem aprovar o projeto, inclusive foi por unanimidade desses 5 vereadores. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu vejo nessa administração um esforço grande desde o início, desde o primeiro momento, em trabalhar, em fomentar essa questão da renda para as famílias, para as pessoas, desde o início. E é lógico que nada é fácil, estamos começando um trabalho, a administração está inovando em alguns aspectos, até porque estamos falando de coisas que não foram tentadas ainda, então está sendo começado agora. É lógico que vamos encontrar, a administração vai encontrar observações, críticas, pareceres contrários, visões contrárias, mas eu, particularmente, vendo o que está acontecendo, nós estamos lá hoje, eu conversei com uma das colaboradoras da empresa lá hoje, com uma coordenadora hoje à tarde, e ela vem relatando que estão 14 pessoas, 14 já produzindo, 12 em treinamento, para entrar já por esses dias são 16. E lá, tem o projeto prevê até 43 pessoas lá trabalhando. Então vamos falar de hoje. Hoje, 14 mais 12 treinamentos vão dar 16. São 16 famílias que já estão tendo renda, possibilidade de gerar o dinheiro no comércio local, estão, resumindo, tendo mais dignidade para pagar suas contas, para pagar as suas despesas, para viajar, para fazer qualquer outro tipo de atividade e entender por bem, até porque estão recebendo um salário honesto, um salário justo. Procurei saber questão de lixo, como seria a produção de lixo, e fui até surpreendido que praticamente não se descarta quase nada, é reaproveitado para produção de estofamento, para outras coisas que tem ligação nessa cadeia de tecido. Então, eu, peço bem meu colega, sou, meu parecer, vejo de outra forma, eu sou totalmente favorável a
iniciativa, esse tipo de projeto. Temos, né, outros casos, tem uma questão da Rivelli, da empresa de Balacena, da Rivelli, que tem funcionários que estão indo aqui para lá. Tem várias outras pessoas do município, parece que mais quase 20 pessoas que trabalham fora daqui, que usam o transporte da prefeitura. A prefeitura proporciona esse transporte para que a pessoa não tenha custo de ir lá, pegar o seu dinheiro e trazer aqui. Então nós estamos falando parece que 28 ou 27 da Rivelli, mais 16 na Ognos, e mais quase 20 outras pessoas que em vários outros setores trabalham. Esses últimos seja feita justiça, já trabalhavam, já usavam esse transporte, não foi uma novidade agora. Mas esses dois últimos casos, da Rivelli e da Ognos, são coisas assim, que foram buscados, provocados por essa administração atual. Então, sou totalmente favorável. A gente vê essa semana, né, recebi até relatos de pessoas que estão lá trabalhando apreensivas. Mas o que vai acontecer? Não vai ter mais a fábrica, vai fechar, não vai ter o galpão. Eu falei, não, calma, a gente está discutindo uma forma, um projeto que visa autorizar a prefeitura a pagar o aluguel do galpão como incentivo. E outras empresas em outros lugares têm vários tipos de incentivos, incentivo fiscal, incentivo de vários outros setores. A prefeitura poderia doar, arrumar um terreno, fazer uma cessão, uma concessão. Não entendo tecnicamente como é que seria feito isso, mas com a obra está sendo dessa forma. O dono do galpão fez o investimento que a empresa achava necessário, a prefeitura, como auxílio, como fomenta a renda, está visando, pedindo autorização a essa casa para que possa fazer o pagamento para incentivar. Então, senhores, estamos falando de uma quantia de até R$2.000 para hoje já 16 famílias, né? 16 empregos. Então, 16 famílias conseguindo renda através daquele trabalho. Então, e se isso chegar a 40 pessoas, será diluído entre, né, quanto que seria o investimento, quanto que custaria para a prefeitura abrir mais vagas, impactar a folha, e quanto que custaria a mais para a prefeitura. Então, assim, eu sou totalmente favorável ao projeto, voto favorável pela iniciativa, e digo mais, conversa com o prefeito, tem, através desse incentivo, através dessa empresa, já tem outra empresa interessada em vir para cá. Eu sou favorável a quantos projetos vierem para que for beneficiar a população, para dar renda, dar dignidade às famílias, quantos vierem eu serei favorável. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, pela ordem. Boa noite, ao vice-diretora. Boa noite aos demais colegas vereadores, aos funcionários dessa casa e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Pois bem, o meu entendimento sobre esse projeto é que é um projeto que está regulamentando aí a concessão de direito de pagamento para o galpão que essas pessoas que estão trabalhando, prestando serviço para essa empresa, está dando continuidade no que está sendo feito. Pois bem, eu também não vou tirar o mérito do prefeito, como diz o vereador Itamar, de ter trazido a empresa para cá. Isso aí está de parabéns, já foram várias discussões anteriores, mas a empresa não veio. Eu já fui procurado por servidores que estão lá na fábrica, também questionando como que seria feita a situação delas. Eu estou te falando por elas, por algumas delas que procuraram, inclusive uma delas foi até mandada embora sem justificativa, sem todo questionamento, por querer saber como que ia ser feito, como que ia receber, quanto que iria receber, porque a primeira proposta da empresa é que os primeiros 3 meses ia receber uma quantia e depois era de produção. Então, o meu entendimento sobre o projeto, hoje nós estamos votando,
é sobre a concessão. Sobre a concessão de direito de pagamento. Eu não vou ser contra o direito do pagamento. Mas eu espero que a empresa, né, tenha mais responsabilidade, como foi muito bem esticado aí pelo vereador Fábio, sobre a questão dos funcionários. Porque futuramente vai trazer aí sérios problemas aí em questão de aposentadoria para as pessoas que estão trabalhando lá. Como disse muito bem o vereador Itamar, são 14 pessoas hoje que estão recebendo aí seus fomentos para puxar suas contas. Mas lá na frente, quando essas pessoas chegarem com a aposentadoria, aí nós não vamos estar aqui mais, né, como vereadores, ou às vezes, então, mas bem, provavelmente daqui 20 anos, quando o pessoal estiver aposentando, porque tem meninas lá de novas, né, de 18, 19, 20 anos, se não me engano, um pouco mais. Então, aqui, na época da aposentadoria delas, nós não estaremos aqui para defender os direitos delas. Então, e essa empresa, né, mude aí um jeito de estar liberando esses direitos dos funcionários. Como diz o vereador Itamar, RBL é uma empresa de grande responsabilidade. Né? O mérito aí do prefeito Gerazinho está dando transporte, excelente. A RBL, empresa de grande responsabilidade, de caráter estimativo, pois tem todos os direitos que o funcionário precisa. 13º, férias, salário mensal, pagamento de hora extra, adicional noturno, né? Tem tudo isso aí. E as funcionárias, pelo que algumas, não foram todas, foram poucas, inclusive foram mandadas embora, entrou com esse questionamento. E eu, como vereador, para mim, nem do executivo e nem da empresa foi repassado como que iria ser feito para eles. Porque no dia da inauguração nós não fomos convidados para estar na inauguração. Com certeza, no dia da inauguração, para os vereadores que estavam presentes, que eles passaram a situação. Então, em relação ao projeto sobre o pagamento do galpão, que vai estar custeando aí, esse tempo aí para eles continuarem prestando serviço, sou a favor, porque realmente tem que ter um lugar para eles trabalharem. Mas espero que a empresa aí esteja aí normalizando, né, e dando mais direito, mais dignidade aí para todos que estão prestando seu serviço e mais aí que talvez possa estar lá trabalhando. Muito obrigado. Presidente, pela ordem, cumprimento a legislatura, com os colegas vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelos canais de comunicação dessa casa. Olha, eu sou a favor do projeto, mas existem umas questões que foi ponderada pelo vereador Fábio, que sim, não é tão legal como poderia ser, mas eu acho que com o tempo pode vir a corrigir essas falhas, no caso do meio, né? Porque o meio lá na frente pode que, na hora de aposentar, ter algum problema, mas o está contribuindo. Se ele trabalhar no meio, se ele precisar de qualquer invalidez, o meio é seguro. Então, de princípio, a gente tem que tentar. Agora, eu espero que com o tempo vai chegando mais gente, ou reunindo, ou comprando mais da empresa e venha passar a ser de carteira assinada, porque a segurança maior, grande, então eu me preocupo sim com ele relatou bem, mas eu me preocupo com quem está trabalhando. Se a gente não vota, aí sai, a Câmara não votou e tal. Até que você explica que vai a versão certa, é complicado. Então eu vou votar favorável ao projeto, agora com o tempo, se a empresa regulamentar, melhor ainda. Então fica aí o meu voto a favor da concessão do aluguel do balcão. Muito obrigado. Senhor presidente, obrigado pela hora. Boa noite, e aqui no cumprimento a todos os meus colegas, os funcionários dessa casa, e quem nos assiste pelas redes sociais. Então, presidente, eu sou favorável ao projeto, por uma parte, até concordo, me citei uma vez que já fui lá como
prefeito, com o Marinho que estava junto, o vereador, e achei muito interessante. Eu, na outra administração, com a ex-prefeita Maiara, eu até arrumei um investidor que não via da dúvida, eu acho que talvez duvidaram do empresário e não deu seguimento no projeto. Eu acho a iniciativa muito bacana, que aqui no município não tem empresas que geram emprego. Acho que é um dos municípios que não tinha, que agora tem. Então, assim, eu voto favorável para essa parte, mas eu sou contrário a alguns métodos, tipo empresa Ribeiro. A gente tinha um gasto do município, essa própria empresa. A gente está tirando aí, vai tirar aí em torno de 2 mil, vai ser mais, acredito eu. Então é um gasto que está gastando dinheiro já de emenda livre. Então, se por um acaso a gente tivesse um galpão, um certo investidor que assinasse carteira, como o vereador Fábio falou, nesse meio aí, as pessoas não têm direito a férias, terceiro, extra. Sou totalmente favorável porque falou, mas meu voto é favorável ao projeto porque é uma coisa nova e a empresa pode se adequando, porque como ele disse que pode se considerar um trabalho escravo, aí já é a questão das leis trabalhistas que possa vir fiscalizar a empresa e eles se adequando. Se não se adequar, infelizmente, aí quem vai fechar a empresa não vai ser o vereador, não prefeito, vai ser as leis trabalhistas, o Ministério do Trabalho. Então, acredito eu, que eu entendo dessa parte. Então, assim, acho favorável, mas a gente, quando tiver um investidor, futuros projetos que vier para a Câmara, o prefeito trabalhar em cima disso, sobre a gente fazer um galpão, trazer um empresário. Eu ainda tenho um empresário que investir aqui, na época ele me falou no mínimo 100 empregos até 150. Então, assim, eu acho que ele ainda topa trazer a empresa para cá ainda. Só que o galpão fica caro, 1 milhão, 200, 1 milhão e 500. Mas, assim, a gente vai fazer um galpão com concessão de uso por 10 anos, 20 anos. Se a hora que a empresa não quiser sair, o galpão continua sendo do município. Mas, então, assim, é uma questão muito complicada, um projeto bem polêmico, como o vereador Fábio disse, nem como emendar o projeto não teria. Mas eu mantenho aqui o voto favorável, votei favorável na comissão, votei no primeiro e continuo votando no segundo. Mas sempre a gente poder adequar a alguns detalhes que o projeto tem. Obrigado. Pela hora, presidente, boa noite, senhores vereadores, senhores funcionários dessa casa. Eu queria primeiro parabenizar o prefeito pela excelente ideia da empresa 11 na cidade e a Ribeira. O que acontece? O emprego, ele tem vários tipos de problemas. Mas quem vai ver é trabalhista, a lei trabalhista. Agora, essas pessoas que estão lá trabalhando, vejam bem, eles estão tendo a renda familiar deles e estão contentes, eles estão chateados com tudo que está acontecendo aqui dentro dessa casa. Pode ter certeza disso, que os funcionários lá estão todos amolados com o que está acontecendo. Só que eu sou favorável à empresa, a Ribeira, sou favorável à ONU, igual a Ribeira. Vai contratar mais, pediu para ver se tem mais de 150 pessoas para trabalhar lá, você vê. Isso é uma beleza para o nosso município. Eu acredito que nós temos que votar favorável. Eu voto favorável. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Só falando a questão do vereador Zé Coelho, a questão, eu sou favorável às pessoas que trabalharem mesmo. Sempre, o modo de horário, quem lucra com isso é a Ribeira. Porque o pessoal que trabalha lá, pelo relato que eu já conversei com algumas pessoas que trabalham, eles não têm vale transporte, o pessoal do município. E o pessoal que trabalha lá em Barbacena, que lá mora em Barbacena, em região das Concelas, todos têm o direito de vale transporte. Então, assim, quem
está lucrando realmente, as pessoas, claro, tá tendo o trabalho, está trabalhando, é um horário noturno, um horário meio complicado, mas a Ribeira está ganhando muito mais do que o próprio pessoal que trabalha. Eu sou favorável, eu tenho favorável no projeto que leva o pessoal, mas sendo, cadê os vários transportes para o pessoal aqui do município? A Ribeira poderia estar dando esses vários transportes para o pessoal, ou que eles vendam, façam qualquer coisa, ou dão uma bonificação em dinheiro, mas pelo que eu saiba, isso não tem acontecido. Obrigado. Coloco em segunda votação e redação final ao projeto de lei 07/2026. Vereadores, feito acordo no segundo segundo. Projeto aprovado. 2, 4, 6 votos favoráveis e um contrário. Projeto aprovado. Conceda a palavra aberta por 5 minutos aos vereadores que queiram fazer o último. Estão esgotadas as matérias dessa pauta. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada esta reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se dia 28 de abril de 2026, às 18 horas. Eu todos uma boa noite e um forte abraço.